Bom dia a todos, já estamos gravando conforme os nossos combinados. Hoje nós vamos começar a nossa 14ª e última aula teórica da disciplina. Então, nós já tivemos todas essas 13 aulas aqui anteriores, terminamos na aula passada a nossa viagem pela ABNT e hoje vamos falar um pouco sobre periódicos científicos. Então, nossa aula 14 hoje vai trabalhar um pouco mais as questões relativas aos periódicos científicos e depois nós liberaremos a atividade 6 para que vocês possam executá-la. Então, nós vamos falar hoje de classificações, de periódicos científicos, vamos falar também do QUALIS, da CAPES, que é um importante instrumento de divulgação, de classificação utilizado aqui no Brasil, de periódicos científicos. Vamos dar alguns exemplos de periódicos importantes aqui na área da administração, no Brasil e também no exterior. E depois vamos liberar a atividade 6. Na aula que vem, nós estamos previsto efetuar um feedback do curso e caso exista essa possibilidade, nós iremos executar também na aula que vem de forma síncrona uma eventual prova substitutiva, desde que nós nos enquadremos aí nas normas vigentes, tanto pelo regulamento da graduação da UFPA, como também as resoluções aí do período de ensino remoto. Bom, vamos falar um pouquinho então de classificações de periódicos. Estamos falando aqui de periódicos científicos. Vocês sabem, a gente já falou aqui algumas vezes, isso não é um privilégio aqui do nosso curso de administração, outros cursos também fazem isso. É possível realizar o TCC, executar o TCC, elaborando um artigo científico, um artigo de periódico. E essa modalidade tem até crescido, né? Cada vez mais alunos adotam essa modalidade de TCC. É uma modalidade que exige um rigor, eu diria, né, um pouco até maior, em função do fato de que a preparação de um artigo para submissão a uma revista científica, ela exige o cumprimento de uma certa quantidade de regras que são determinadas por aquela revista, além das regras normais que a gente já conhece, e, portanto, nessas revistas existe um comitê, né? Existe uma banca, são nomeados alguns avaliadores que vão fazer, então, normalmente, um julgamento por pares, né? Então, normalmente são 2 pesquisadores qualificados que fazem uma análise daquele artigo para avaliar se ele tem condições de vir a ser publicado naquela revista. Então, o trabalho do aluno na elaboração desse TCC, ele é basicamente o mesmo daquele que é realizado na monografia, do ponto de vista operacional. Então, ele, ele efetua um projeto, né? Então, ele elabora objetivos, ele apresenta uma problematização e, eventualmente, apresenta hipóteses que, eventualmente, venham a ser testadas, fundamenta, do ponto de vista teórico, esse trabalho, né, desenha o percurso metodológico que será percorrido ao longo do trabalho,
executa a pesquisa, né, se for o caso, vai a campo, colhe os dados, faz a análise desses dados, da forma como previsto na metodologia, e depois elabora as conclusões, apresenta as contribuições que o trabalho trouxe para, tanto do ponto de vista teórico como prático, traz as limitações, apresenta as limitações do estudo, faz sugestões de estudo futuro, né? Eh, Enfim, embora ele tenha uma, vamos dizer assim, uma quantidade de sessões eventualmente menor do que uma monografia, tá? Estou falando aqui especificamente do corpo do artigo que será submetido à revista científica, e não daqueles eventuais pretextos e pós-textos que venham a ser inseridos por conta de uma exigência institucional. Então, embora ele venha a ser menor e possuir menos sessões, ele engloba todo aquele percurso normal, né, que a gente também faz nas monografias, com ainda a responsabilidade, com o desafio de sintetizar isso num número de páginas menor, né? Porque às vezes as pessoas acham que é uma coisa mais fácil, não necessariamente. Às vezes é bem difícil de efetuar uma síntese dos trabalhos, tendo um número restrito de páginas para você encaixar ali o seu trabalho. Mas é uma modalidade que vem crescendo, é modalidade interessante porque acaba divulgando fora da instituição a produção científica que é feita naquele local, mesmo em nível de iniciação científica, em nível de TCC. Então é uma coisa bastante interessante. E muitos alunos têm caminhado, têm trilhado nessa direção, nesse percurso. Então, a gente vai falar um pouco disso hoje, tá certo? Porque muitos alunos, nesse instante da vida acadêmica, não têm muito conhecimento acerca do que são, né, esses periódicos, como é que faz para escolher o periódico, né? Como é que faz para submeter o seu artigo, embora no processo do TCC não seja exigida a submissão e tampouco a aprovação do artigo, é importante que você desenvolva esse artigo para que ele alcance um nível para que, de fato, ele venha a ser submetido. É essa a ideia. Não é, a ideia não é fazer algo menor, superficial, é, apenas para cumprir o, a obrigação do cumprimento da entrega do trabalho de curso. Não, a ideia é, de fato, desenvolver algo que possa vir a ser submetido a uma revista e que esse trabalho venha a ser, de fato, um candidato a ser aprovado. Bom, eu trouxe aqui algumas classificações que, às vezes, quando a gente vai escolher o artigo que a gente vai... O artigo não, a revista para a qual a gente vai submeter, é sempre muito importante que nós, ao elaborarmos o nosso TCC, que nós focalizemos aquela revista que nós pretendemos enviar, desde cedo, desde o início da elaboração, né? Porque as revistas elas têm interesses diferentes, elas têm políticas diferentes e até formatações mesmo diferentes, né? Então, um eventual trabalho já desenvolvido de forma direcionada para uma revista, ao ser aprovado, por exemplo, numa banca de TCC, ele já está em condições de ser submetido, tá certo? Se ele não tiver, né, revisões. E se tiver revisões para fazer, né, faz-se as revisões rapidamente e já submete a aprovação naquela revista. Mas quando a gente vai submeter, quando a gente pensa assim em que revista a gente deve submeter o artigo, são muitos os fatores, né?
que, que nós devemos considerar nessa seleção. E existem diversos instrumentos no Brasil e fora do Brasil que fazem, né, que sinalizam com, com esses perfis dessas revistas, tá? E que então serão observadas por nós, analisadas por nós para decidir em qual delas nós devemos então submeter o nosso artigo. Os professores fazem isso, os alunos também devem fazer isso. Os pesquisadores em todos os níveis, eles fazem isso, eles analisam, né? Porque, como eu disse, algumas revistas gostam mais de determinados assuntos, de determinados temas, né? Elas têm apetites diferentes, por temáticas diferentes. Então, se você, um exemplo, se você prepara um artigo para pensando em submeter a apreciação de uma determinada revista, mas aquela revista é sabidamente uma revista que não tem apetite pelo tipo de tema que você está desenvolvendo no seu trabalho, você tem chances mais reduzidas de ver o seu trabalho aprovado naquela revista, na verdade. Talvez até ela seja recusada na análise do editor, já antes mesmo dele enviar para avaliação dos pares. Então, então a gente tem que pensar nisso de forma antecipada. E, uma das coisas que a gente precisa saber é o seguinte: qual é qual é o grau, tá? O grau de consistência acadêmica, o grau de inovação, qual o nível das contribuições que o nosso estudo está trazendo para a ciência, para a prática empresarial. Ah, quanto maior for a relevância do estudo, mais ousado nós podemos ser, né? Então, mais nós podemos, eventualmente, buscar submeter o nosso trabalho à aprovação de uma revista mais bem qualificada. E aí existem diversos diversas instituições que fazem esse tipo de análise, tanto no Brasil como no exterior. Há revistas, há, há muito boas revistas fora do Brasil, também há muito boas revistas aqui no Brasil. E, da mesma forma, há revistas que não são tão bem classificadas, tanto fora como aqui dentro do Brasil, né? E isso varia um pouco em função daquela entidade que faz a classificação, porque os critérios que eles utilizam para fazer as classificações são diferentes. Então, alguns deles eu trouxe aqui, por exemplo, o SJR, ou Simago Journal Rank, né? Ou pelo nome completo, Simago Journal and Country Rank, né? É uma proposta efetuada para classificar periódicos a partir de informações contidas na base de dados Scopus, né? Quem conhece a base de dados Scopus da Elsevier sabe que eles possuem informações sobre uma quantidade muito grande de periódicos e aí utilizam essas informações, esses dados, para elaborar um ranking, né? Um ranking com base na qualidade e na reputação das revistas que eles possuem listadas na base de dados deles. Então, essa base de dados Scopus, ela é uma base de dados e esse Mago Journal Rank, ele é organizado por uma série de instituições espanholas, né? Entre elas aqui a um órgão do governo espanhol, um órgão de pesquisa do governo espanhol, a Universidade de Granada, a Universidade de Alcalá, a Universidade de Extremadura, a Universidade Carlos III de Madrid. Então,
Então né, esse ranking do Simago Journal Rank, ele então classifica esses diversos periódicos conforme os critérios que eles adotam. Então, eles ponderam esses critérios com base em uma série de formas de estabelecer a qualidade e a reputação, né? Então, eles ponderam essa, esse ranking, essa classificação dos periódicos, não apenas pelo número de citações, entre outros indicadores que nós vamos falar daqui a pouco, mas também por aquilo que eles é, conceituam como sendo a qualidade e a reputação dessas revistas. Existe um outro também, da Universidade de Barcelona, o MIAR, que é similar, só que ele apresenta o perfil dos periódicos sobre uma outra forma de classificação. Então, eles calculam um número que eles nomeiam como sendo a difusão, né? E que mostra a visibilidade de cada um dos periódicos em diferentes bases científicas internacionais, de acordo com 4 categorias de fontes. Então, eles têm lá a base de dados de citações, tá certo? A base de dados multidisciplinares, a base de dados especializados e o que eles chamam de recursos de avaliação. Então, eles quantificam esses valores, quantas citações foram feitas nas bases de dados multidisciplinares, nas bases de dados especializadas. E aí eles têm uma fórmula, eles colocam esse número em uma fórmula, e ele então dará um resultado que eles chamam de difusão. Esse aqui que eu falei para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouquinho para vocês aqui como é que isso funciona aqui na internet. Espera aí. Pronto. Então, aqui nós estamos no Simago Journal Rank, né? No portal deles. E eu coloquei aqui uma consulta a um periódico em inglês chamado International Journal of Business Excellence. Então, ele dá diversas informações sobre esse jornal. Ele diz de onde ele é, ó, do Reino Unido. Ele diz quem é o, o, o editor, né? É da Inner Science Enterprises. Aí ele diz, olha, a área, lembra que eu falei qual é o apetite da revista? Ó? Então, eles trabalham com Business Management and Accounting, Business and International Management, Strategy and Management. Então, é, negócios, gerenciamento e contabilidade, negócio e gerenciamento internacionais, estratégia e gestão, gerenciamento. Aí ele oferece aqui um índice, né, o índice H, que a gente vai falar daqui a pouco. Tá? Tipo de publicação, journal, para eles journal significa revista científica, né? Quando é uma revista comum, eles chamam de magazine. Não? Então, quando eles dizem assim, journal, né, parece jornal para a gente, né, mas para eles é uma revista científica. Aqui é o ISSN, né, o código individual de cada um periódico. Muitas das vezes eles possuem mais de um código, né? Então, tem uma edição que é impressa, outra edição que é online, cada um tem o seu código ISSN. Né? Aqui é o tempo de cobertura dela, desde quando ela apareceu, e aqui tem o escopo, mostra que eles abrangem de uma forma mais detalhada, dá as classificações ao longo do tempo, olha, desde 2009, em 2 áreas, eles analisam em duas áreas aqui, Business and International Management, Strategy Management. Então, por exemplo, em 2020, ela foi classificada no quadrante Q3, e Q3 tanto para estratégia e gerenciamento, quanto para gerenciamento internacional
e de negócios. E aí dá várias métricas também, né? Como é que evoluiu no ranking, né? Total de documentos publicados, total de citações também é outro indicador, olha, né? Aqui em verde, e também as autocitações, é quando os autores citam trabalhos da própria revista, quantidade de citações por documento, ah, aqui a classificação atual deles, né? Q3 é uma classificação utilizada muito na Europa para ranquear revistas, periódicos científicos. Algumas universidades europeias, inclusive, tal qual aqui no Brasil, que utilizam, universidades que possuem programas de estrito senso, né, mestrado, doutorado, lá na Europa, elas avaliam os alunos com base nas publicações muitas delas, né, nesse, nesse ranking, nessa classificação aqui dos quadrantes, né? Então, igual aqui, que aqui nós temos o Qualis, nós vamos falar já um pouco deles daqui a pouquinho. Então, se a gente pegar aqui essa, essa revista, né, por exemplo, eles têm aqui o Inner Science, né, Enterprise. Então, se a gente for nessa revista, eu posso ir lá na revista. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Passo para vocês. Sim. Eu posso ir lá nessa mesma revista aqui, International Journal of Business Excellence. Então, se eu vier aqui, ó, nessa revista, eu vou ter mais informações sobre ela. Olha, no editor da Inner Science, tá vendo? Os dois ISSN citados lá, no Simago Journal Rank, lembram aqui, ó, os dois ISSNs. E você consegue ver, ó, por exemplo, as edições que foram da revista, ó. Aqui, tá vendo, ó? Isso aqui são as edições, as diversas edições que foram publicadas pela revista, né? Então tem os volumes, né? E tem, né, em cada um volume tem uma edição, tá? E aí você consegue saber, por exemplo, quantas vezes eles publicam, né, a cada edição. Olha, então em 2021, ó, percebam aqui comigo, ó, em 2021 foram publicados, né, a gente consegue saber aqui, ó, foram publicados 12 edições, né? E aí você consegue saber também quantos artigos foram publicados em cada edição. Ó, você pode abrir aqui uma edição e verificar quantos artigos foram publicados em cada edição. Então, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? 6 artigos. Você pode ir na outra lá, consultar uma por uma. Ó, nessa aqui já foram publicados um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E assim você tem uma ideia. ah, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete também. Então, né, nessas três edições que a gente analisou de forma aleatória aqui, aí tem ali entre 6 e 7 artigos publicados em cada uma delas, né? Então, se a gente multiplicar isso por 12, a gente tem uma ideia de quantos trabalhos eles publicam por ano. Tem algumas revistas que publicam só duas, imagina, só duas revistas por ano. Essa aqui publica 12 revistas por ano, tá certo? E cada uma delas com 6, 7 artigos. Então, você tem, né, tem mais chances de você conseguir aprovar, tá certo? Se eles possuem essa agilidade, se eles possuem essa eficiência de analisar e aprovar mais artigos por ano, então é mais fácil, talvez seja mais simples, menos difícil, né, de você aprovar um artigo nessas características, se nós levarmos em consideração só esses critérios, tá certo? Mas tem outros, você pode entrar aqui também, nem todas as revistas, os artigos são liberados para consulta.
Veja que cada trabalho tem um código DOI, né? Cada artigo tem um código DOI, olha. Olhem aqui, ó. Esse código ele leva para o artigo. Se nós clicarmos aqui, ele vai levar para o artigo. Então aparece aqui, ó, o resumo do artigo. Tá? Aqui, se você tiver autorização ou se o artigo for liberado, né? Existem alguns tipos de artigos em algumas revistas que eles são liberados, outros são pagos, né? Muitas revistas são liberadas, 100% liberados, mas outras não são. Então, se você tiver autorização, você pode baixar o PDF, né, daquele artigo. Ok? E aqui tem mais informações, ok, sobre a revista. Então, esse tipo de pesquisa, ela deve ser feita, tá? Também, a gente, a gente deve olhar também o tempo que eles demoraram para aprovar aqueles trabalhos, em média, tá certo? As revistas divulgam isso. As revistas divulgam isso. Então, se você for pesquisar com calma, você vai achar essa informação. Tá? Aqui, por exemplo, no MIAR, a mesma revista aqui no MIAR, ó. Então, você tem aqui, ó, International Journal of Business Excellence. Tá? Então, ele tem, lembra aqueles 4 critérios que eu citei, ó? Tá? Citation Databases aqui, né? Então, tem é, banco de dados multidisciplinar, né? Tem 0. As Specialized Database, né? Banco de dados especializados. Então, essa revista aqui está em 4 bancos de dados. Não, tem 5. 2, 3, 4 e 5. Então, aparece aqui o número 5. E aí, avaliação de recursos não tem nenhum. Então, eles aplicam isso numa fórmula e calculam aquilo que eles chamam do ICDS, né? ICDS, que é, no caso aqui, o índice 9,6. Eles fazem para todas as revistas isso, e aí classificam as revistas com base nesse índice, tá certo? E aí você tem diversas informações, né? A área da revista, Business, Trade and Marketing Management, então, negócios, comércio, mercadologia, gerenciamento, né? País, né? Reino Unido. Tem também o ISSN, ok? E diversas informações. Então, é importante que vocês se acostumem, né, principalmente aqueles alunos que estão interessados em fazer TCCs baseados em artigos, se acostumem a dar uma pesquisada nos diversos ah, revistas, né? Vocês podem ir, por exemplo, a RAM, a Revista de Administração Mackenzie, por exemplo. Essa aqui é uma brasileira. Então, você vai lá, né? Tem informações para autores, olha. Aí você entra aqui nas informações para autores, ok? Diretrizes para autores. Aí tem lá todas as orientações. Ele, ele fala um pouco da revista, ele diz em que bases de dados ela está indexada, ela faz parte. Normalmente, quanto mais bases de dados a revista está indexada, mais popular ela é, mais ela vai ser consultada. Então, mais perspectiva de citação você tem, tá certo? Veja que essa revista está indexada em diversas bases de dados, né? Inclusive na Scopus, Cielo, que são na EBSCO, que são importantes bases de dados, né? Google Scholar, ProQuest, tem bases de dados muito importantes. Aí fala aqui quem são os professores que são os editores responsáveis pela revista. Olha, o professor Adalberto aqui. Olha, a professora Maria Luísa Malu. Conheço alguns aqui. O Silvio Popadiuk, Walter Batalha,
Foi meu colega de doutorado. Muita gente conhecida aqui. E, e eles também apresentam instruções aos autores, olha. Então, as políticas da revista, né, como é que é o processo de avaliação por pares, aquele que eu falei, tá? Então, aqui, quais são as etapas que passa o artigo, né? As exigências que eles possuem. Essa revista aqui, a revista de administração Mackenzie, no nosso Qualis da CAPES, ela está classificada como, ela está como B1, ou seja, ela está num terceiro patamar, né? Mesmo assim, vocês vejam, ela possui, ela é uma revista bastante séria, bastante rigorosa, né? Então, ele exige aqui uma série de requisitos. Então, fazer um artigo para uma revista como essa exige que sejam preenchidos todos esses requisitos. Olha, inclusive, lembra que eu falei lá atrás que algumas revistas não seguem o padrão ABNT? Olha aqui, ó, no caso, olha, elas seguem aqui, a revista Mackenzie segue o padrão da APA, né, que é da é, American Psychological Association, né? Então vejam como é que é, né? Aí você tem que aprender a utilizar a APA para usar, né? Para poder submeter um artigo para RAM. E se você for pesquisar lá dentro, quais são os artigos, né, da, da revista, números anteriores, olha aqui, ó. Então você tem aqui os artigos, ó. É uma edição especial aqui, Special Issue. Aí está aqui, ó. Tem aqui a revista, né? Então, nós temos aqui um resumo do trabalho, palavra-chave. Vejam que aqui não está usando, né, o padrão ABNT, né? A gente viu lá, a gente viu lá na ABNT que a palavra-chave começa com letra minúscula. Mas a gente também viu que a RAM utiliza o padrão APA, né? Então aí você consegue achar aqui os diversos trabalhos que foram aprovados lá. É importante olhar isso. Conhecer o tipo de trabalho. Aqui, aí tem o PDF, né? Pode baixar o PDF e tem aqui a revista, ó. E olhem aqui esse detalhe que eu queria mostrar para vocês, ó. Data de submissão, 20 de março de 2021. Aceite, 16 de agosto de 2021. Quer dizer, é um prazo curto. Essa é uma informação importante de se obter. Quando uma revista oferece para você uma média de tempo de análise estreita, curta, é porque é uma revista eficiente, uma revista rápida. Então, esse também é um outro ah, critério que a gente pode utilizar, né, professores, alunos, pesquisadores, para selecionar a revista. Eu tenho um artigo que eu submeti em janeiro do ano passado para uma revista e que até agora não foi analisado ainda, não progrediu nem nada. E há outras revistas que demoram mais tempo do que um ano. Às vezes demoram 2 anos. Às vezes, para você ver um artigo publicado, né, você, né, desde a submissão até a publicação, às vezes vai 3 anos. Às vezes demora bastante. Então, esse também é um critério, né, para a seleção daquela revista a qual você quer submeter o seu trabalho, né? Então, olha quais são as exigências, certo? Olha quais são as, o perfil, qual é o apetite daquela revista, do que eles quais são as temáticas
que eles gostam, que eles aceitam, que eles costumam, né? Existem os grupos de trabalhos. Aqui no caso da RAM, eles têm diversos tipos de trabalhos, né? Que eles aceitam, pré-formatações, olha, os requisitos para aceitações. Então, você tem que ver, né, se você eh, olha, na primeira etapa, o artigo é recebido e analisado pelo editor-chefe, e então, quer dizer, eventualmente, se o seu trabalho não se enquadrar naqueles critérios exigidos, você já é recusado no editor-chefe, já na chegada do artigo, né? Você tem que evitar isso, tá? E então cada uma dessas revistas, sejam brasileiras, sejam internacionais, elas possuem, não é, um apetite, uma área temática a qual eles têm interesse. E, além disso, eles possuem características, como eu falei, de periodicidade, né, de quantidade de artigos publicados, de quantidade de edições por ano, de tempo de aprovação, desde a submissão até a aprovação de revistas. Então, a gente tem que fazer esse percurso na hora que nós formos decidir para qual revista nós vamos submeter o nosso artigo. Tá? Eu sempre, como orientador, eu acho que eu já falei isso aqui, eu vou repetir, eu gosto de, quando vou elaborar o artigo com o aluno, no caso do TCC, eu gosto de eh, já ir formatando conforme a revista selecionada, por causa disso tudo que a gente está falando, né? Então, para que você não tenha que fazer adaptações depois de concluído o trabalho de redação do artigo. Claro, se você submeteu aquela revista, né? Você tomou todas as precauções, enquadrou o seu trabalho, redigiu, direcionou para aquele perfil daquela revista, e a revista recusou, ainda assim, isso é possível de acontecer, aí você reformata, eventualmente, né? Considera as análises dos avaliadores no seu trabalho, reformata também e ressubmete para uma outra revista. Mas aí já é um caso à parte, né? Já é uma necessidade. O ideal é que você já tenha focado aquela revista que você deseja para que você trabalhe o tempo inteiro direcionado para preencher os requisitos daquela revista. Tá? Então, deixa eu fechar aqui e voltar para a nossa apresentação. Então, voltamos aqui para a nossa tela. A gente estava falando, né, dessas diversas agências aqui de classificações, né? Mas, mas, cadê? Agora sim. Eu acho que lá no PDF de vocês deve estar invertido. Depois dessa tela aqui, é esta aqui. Então, vamos falar do Qualis da CAPES, né? Então, o Qualis da CAPES é um sistema brasileiro utilizado pela CAPES, né? Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. E que classifica a produção científica dos programas de pós-graduação no que se refere aos artigos publicados em periódicos científicos. Tá? Então, ele tem esse objetivo e, por conta disso, ele é utilizado não apenas para os programas de pós-graduação, mas para todo mundo, não é? Que publica artigos científicos no Brasil. Então, ele possui diversas categorias de classificação, né? Ele é classificado basicamente em três letras e que variam também em números, né? Então, nós temos o A1 e o A2, nós temos o B1 até B5 e nós temos o C, ou seja, nós temos aqui
8 categorias de classificação desses periódicos, tá certo? Os considerados mais relevantes são aqueles da categoria A, tá certo? No quadriênio 2003-2016, tá certo? Que também era a mesma forma de classificação utilizada para o triênio 2010-2012. Então, esta forma de classificação que a gente está vendo aqui, ela tem sido utilizada e permanece válida até hoje, né? Existem outras discussões que estão sendo feitas para alteração dessa forma de classificação, mas a, a que está valendo, de fato, é esta classificação que a gente se referiu aqui, tá bom, gente? Então, há uma proposta na CAPES de modificação da forma como se vai classificar esses periódicos, porém, ainda não se concluiu, a CAPES ainda não concluiu acerca disso, né? Então, essa proposta ela está divulgada na mídia e muita gente está até utilizando isso. Aqui mesmo na UFPA já se tem utilizado isso, mas a própria CAPES, ela divulga no portal dela essa nota, né, reforçando que, né, a última versão da classificação foi a do quadriênio 2013-2016, tá certo? Essa aqui é a mais recente, ok? E que utiliza esta classificação que nós nos referimos aqui. Portanto, é essa que está em vigor, tá? Então, todos os periódicos científicos, eles são classificados conforme a produção dos programas de pós-graduação brasileiros, né? Nesses estratos aqui, desde A1 até C, tá? Os mais relevantes, eles costumam ser utilizados esses que vão de A1 até B2. Mas todos eles, obviamente, podem ser de acordo com o nível de trabalho, por exemplo, em trabalho, não raramente trabalhos de TCC são publicados em revistas aqui nos estratos B, né? Não raramente, tá? É um trabalho de TCC para publicar numa revista A, de fato, precisa ter uma qualidade bem superior portanto, tem que ser um trabalho bastante rigoroso. E aí sim, por que não, né? Por que não ousar e arriscar e tentar publicar numa revista melhor qualificada? Claro que pode. Então, o Qualis da CAPES, ele tem sido utilizado, né, em diversas instituições brasileiras como forma de avaliar, né, de classificar esses periódicos, especialmente os nacionais, que muitos deles não, não são citados nessas bases de dados fora do Brasil, tá certo? Então, na CAPES, né, você já tem um número bastante maior, né, de revistas nacionais sendo analisadas e classificadas. Então, só é importante ressalvar essa questão, vamos dizer assim, do período, né, de classificação que está vigente, tá? Que é o mais recente, é o do quadriênio 2013-2016. Tá? Está distante, faz tempo que eles não atualizam isso, já deveria ter sido atualizado, né? Já estamos aqui em 2022 e ainda nós não temos a nova classificação das revistas. Estamos aguardando, né, para que isso aconteça a qualquer instante. Eu trouxe também aqui alguns indicadores, né? Alguns eu já até falei,
que também são importantes, que são utilizadas muitas das vezes por essas revistas, mas também são utilizadas para classificar a produção científica de não apenas de revistas, mas também de pesquisadores, né, cientistas e até de países, né? O próprio Simago Journal Rank, ele faz essa classificação, por exemplo, por país, né? Vocês se lembram aqui, né? Ele é também chamado de Journal, Simago Journal and Country Rank, né? Então ele ranqueia tanto revistas como países, né? E um índice que é muito popular, que a gente observa muito, se você abrir, por exemplo, o Google Scholar, por exemplo, você vai ver lá o índice H. É um índice muito popular, muito utilizado, né? É uma metodologia aqui bem particular. Então, ele representa o número de artigos da revista, ou do pesquisador, ou do país, que receberam pelo menos H citações, né? Muito interessante. Então, por exemplo, eu trouxe aqui, ó. Então, por exemplo, se um autor tem 5 publicações, né, então vamos dizer que sejam essas 5 publicações aqui, ó. Esta, 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 esta e esta. Sendo que a primeira recebeu 9 citações, a segunda recebeu 7 citações, a terceira recebeu 6 citações, a quarta 2 citações e a quinta e última 1 citação, né? Então são 5 publicações, essas 5 aqui, tá? Que estão aqui, tá? Então, quantas receberam H citações, ou seja, 5 citações? Apenas as 3 primeiras, tá bom? Apenas as 3, porque essas duas aqui, últimas, receberam 2 e 1 citações, ou seja, menos que as 5, né? O H aqui, no caso, é o 5, né? Então, o índice H desse autor é 3, tá bom? O índice H desse autor é 3, ou dessa revista é 3, porque são 3 revistas que possuem 5 citações, tá? É dessa forma que é feita. O Simago Journal Rank é diferente, tá? Então, esse aqui nós já vimos. Ele é o número médio de citações ponderadas mediante aqueles critérios que a gente já falou, né? De qualidade e de reputação, né? Lembram de que a gente falou? Então, é o número médio de citações ponderadas recebidas em determinado ano pelos documentos publicados na revista ela selecionada nos 3 anos anteriores, tá bom? Só que aqui, nesse caso aqui, ela, não se esqueçam, ela é um número médio de citações ponderadas pela qualidade, pela reputação em determinado ano, tá? E ela se refere aos 3 anos anteriores, tá? Então, mais um exemplo aqui. Citações recebidas no ano de 2020 para documentos publicados na revista nos anos de 2019, 2018, 2017. O fator de impacto também é muito popular e ele se refere ao número de vezes que um determinado artigo médio da revista é citado. Então, calcula-se todos os artigos e aí você tem o artigo médio citado daquela revista. E aí você tem o fator de impacto da revista, tá? Ele refere-se a uma revista, tá? Número médio, né? Número de vezes que um artigo médio da revista é citado.
Outros ah, indicadores, eu diria menos populares, tá? Por exemplo, citações por documento. Tá? Então, é a média de citações por documento em um periódico de X anos. Ok? Então, ó, ele considera o número de citações recebidas por um periódico no ano corrente aos documentos publicados em determinados número de anos anteriores. Então, se você está falando aqui em um ano, aqui vai ser em um ano anterior, ok? Se você está falando aqui em 2 anos, aqui vai ser 2 anos anteriores. Se você está falando aqui em 3 anos, aqui vai ser nos 3 anos anteriores, tá? Então, por exemplo, citações recebidas no ano Y a documentos publicados nos anos Y-1 e Y-2. Aqui nós estamos falando de, de um X igual a quanto? Igual a 2, né? 2 anos, tá bom? Porque ele buscou os 2 anos anteriores a Y, ok? Citações totais, né, já é o número absoluto aqui. Então, nós temos o número de citações recebidas no ano selecionado. Olha só, então tem um ano selecionado por um periódico aos documentos publicados nos 3 anos anteriores. Então, neste indicador aqui de citações totais, ele se refere aos 3 anos anteriores, né? Então, não é média, né? É o número absoluto e ele se refere objetivamente aos 3 anos anteriores. Então, um determinado ano X, né, base, que foi selecionado, tá, considerará documentos publicados em X-1, X-2 e X-3, tá bom? Então, se aqui é um exemplo 2000, então aqui nós teremos 1999, 1998, 1997, tá bom? Autocitações é um indicador interessante também, né? Até porque muitas revistas estão exigindo que nós citemos trabalhos do próprio periódico. Então, são número de citações, de autocitações do periódico, né? No ano selecionado, né? Então, os próprios documentos do periódico são publicados nos 3 anos anteriores, né? Então, ele avalia essa quantidade para verificar se está havendo talvez um excesso aí de autocitações do periódico naquela revista, né? É um sinal de que eventualmente, porque o ideal é que o, a pesquisa, as fontes de consulta, já a base teórica não seja restrita a este ou aquele periódico, e sim ampliada. Então, quanto mais você restringe a uma determinada base, uma determinada revista, talvez você esteja delimitando, aí, restringindo e buscando alavancar os indicadores daquela revista, e aí, né, isso daí vai dar uma monitorada nos eventuais excessos. Aqui eu trouxe, né, para vocês aqui uma reprodução da tela do portal do Qualis, da CAPES, né, para mostrar alguns exemplos na administração, tá?
Então, quando você vai, buscar fazer essa consulta que nós falamos agora há pouco, para identificar qual é o periódico que você vai, submeter o seu trabalho, então você pode ir, né, lá no portal, hum, da CAPES, entrar no link do Qualis e preencher aqui os diversos alternativas para fazer a sua pesquisa. Então você tem lá que dizer qual que é o evento de classificação, igual a gente citou aqui, ó, o evento de classificação, a área de avaliação, o ISSN, o título e a própria classificação. Todos esses itens são critérios de pesquisa, né, para você encontrar a revista que mais se adequa ao tipo de trabalho que você está desenvolvendo. Tá? Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no Qualis da CAP online, um instantinho só. Pronto, entrei aqui na plataforma Sucupira, né, da CAPES, e aí tem lá as diversas, os diversos critérios de pesquisa, né, para consultar os periódicos. Vejam que as duas alternativas de evento de classificação são aqueles dois que eu falei para vocês, né? Nós temos o triênio do 2010, 2012 e o quadriênio 2003, 2016, que é o mais recente. Então, essa avaliação aqui é mais antiga. A pontuação dele, a classificação dele, né, refere-se a um tempo mais antigo. Então, normalmente pesquisa-se, né, normalmente o interesse encontra-se nas publicações mais recentes, que nem são tão recentes, né, porque nós estamos falando aqui de 2013, 2016, mas enfim, é o que está válido hoje ainda para as publicações recentes, são essas classificações de periódicos. Aí você tem que selecionar a área que você quer pesquisar. Olhem quantas áreas tem aqui, olha, né? Então tem aqui antropologia, arqueologia, arquitetura, artes, astronomia, biodiversidade, biotecnologia, tem uma quantidade grande aqui de áreas, né? Medicina, odontologia, psicologia, sociologia, tem uma série de áreas, e a área que engloba a administração é esta aqui, ó, administração pública e de empresas, ciências contábeis e turismo. Tá? Então, não existe uma área no critério que hoje vigora na CAPES, do Qualis, que seja só administração. Né? O que nós temos é administração pública e de empresas, ciências contábeis e turismo. É um grupo de pesquisa. Você pode consultar pelo ISSN. Então, se você fosse pesquisar, por exemplo, o, o o International Journal of Business Excellence, você podia pegar aqui o ISSN dele e colocar aqui, né, para poder fazer a consulta. Ele nem aparece aqui no CADES com esse ISSN, né, o International Journal. Vamos ver aqui o outro, tem um outro aqui, na verdade. Não, eu acho que eu peguei o. Tá aqui o outro. Vamos pegar o outro ISSN aqui, vamos ver se tem. Tá. Também não. Vamos pesquisar pelo título, então. Vamos ver pelo título se ele aparece. International Journal of Business Excellence. Ele apareceu aqui, só que ele exige o tracinho, talvez, do ISSN ali. Vamos ver. É que aqui o ISSN está sem o tracinho. 175600047. Exato, ele exige o tracinho. Então vejam que o International Journal of Business Excellence, na área de administração pública e de empresas, ciências contábeis e turismo, ele é classificado como sendo um periódico A2. Um bom periódico também, né?
ótimo periódico. E mas a gente pode fazer diversos outros tipos de pesquisa. Então, por exemplo, se eu quiser, não quero pesquisar pelo ISSN, eu quero pesquisar todas as revistas, por exemplo, eu quero classificar todas as revistas da administração que são A1, por exemplo. Então, ele vai me dizer todas elas que são A1, olhem aqui, ó, a lista toda delas, todas. Aí eu posso, né? Eu quero submeter uma revista A1, eu tenho a lista delas aqui e eu posso escolher, eventualmente, né, entre essas aqui. Tem muita revista A1 aqui, a maioria das revistas A1 são revistas do exterior, né? Então, tem algumas revistas brasileiras aqui, mas são revistas consideradas revistas internacionais, de nível internacional, tá? Primeiríssima linha, segundo os critérios do Qualis da CAPES. Né? Então, você pode consultar aqui, né, qualquer uma dessas revistas através do seu ISSN, através do título, né? Então, um exemplo, você quer consultar aqui a revista de administração, por exemplo, né? Então, vou só pelo título, revista de administração. Peço para consultar. Aí apareceram as diversas revistas. Tem revista B1, tem revista B4, tem revista A2, né? B3, B4, A2, né? A RAI da GV, é A2. Tem, ó, apareceu aqui a RAM, ó, Revista Administração Mackenzie, B1, tá vendo? Então, aí você pode, desta forma, encontrar as diversas revistas que estão cadastradas, que foram analisadas, consideradas mediante os critérios do Qualis da CAPES, e ali foram, então, classificadas segundo aqueles diversos estratos, né, que nós nos referimos agora há pouco, tá? E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de consulta para mostrar justamente isso para vocês. Consultas já feitas com o objetivo de orientar vocês aqui, mostrar o que nós temos de alternativas e como é que faz, né, para chegar nesse ponto. Então, nós temos aqui, por exemplo, revistas A1, né? Eu pedi aqui revistas A1 que contivessem a expressão Journal of Business. Então, aí surgiram aqui diversas alternativas. Olha, Journal of Business, né? Corporate Governance, The International Journal of Business and Society, é uma revista A1. Journal of Business Ethics, A1. Né? Journal of Business Finance and Accounting, que essa grande revista aqui, importante revista da administração também, Journal of Business Research, A1 também, né? O famoso JBR. Essa revista aqui é uma revista muito importante. O JBR, JBR. Então, né, no quadrinho 2013, 2016, no segmento que cabe à administração, começando com Journal of Business, no extrato A1 do Qualis, tá certo? E aí nós encontramos aqui as diversas revistas, né? Eu vou olhar essas revistas, olha aqui o Journal of Business Research. Aí você abre lá a revista e você vê que sempre existe uma instrução para os autores submeterem as suas revistas, tá? Deixei o link aqui para vocês, ó, do JBR, para quem quiser fazer uma navegação por lá, né? Então, olha, fala aqui do fator de impacto da revista, né? Fala em quantas bases de dados ele está indexado, dá várias informações
sobre aquela revista e também instrui os autores que eventualmente querem publicar naquela revista, né. Ela faz parte do grupo da editora Elsevier. Mesma coisa, né, esse aqui no caso, um exemplo do Qualis A1, né. No Qualis A2, já aqui no Brasil, já, a anterior era no exterior, né, esse exemplo. Agora vamos aqui no Qualis A2 e aqui no Brasil. Então, quadriênio 2013-2016, administração pública e de empresas, ciências contábeis e turismo, né. Deixei aqui o ISN, ISSN aberto, porque eu quero ver todos, e coloquei aqui como chave para chamada aqueles periódicos que possuam o texto revista de administração no seu título, né, sendo todos do extrato A2, tá? E aí saiu aqui uma série de revistas, ó. Revista de Administração Contemporânea, que é da Ampad, Revista de Administração de Empresas, que é da GV, RAUSP, que é da Universidade de São Paulo, de novo a RAUSP, só que eletrônica, Revista de Administração Contemporânea também, que é aquele mesmo da Ampad, aqui era o online e aqui é o impresso, né? Revista de Administração Pública, RAP, que também é da GV, só que é GV Rio de Janeiro, se eu não me engano. A, a área de administração pública da GV fica no Rio. Aí eu trouxe aqui, então, algumas imagens dessas revistas, olha, no Qualis A2, aqui no Brasil, né? Então, tem sempre as diretrizes, sempre as instruções para os autores, né? Então, você entrou no site daquela revista, está aqui o link, entrou no site da revista, eu quero publicar numa revista Qualis A2, né? E escolhi a revista de administração contemporânea, que é da Ampad, né? A Ampad é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, uma importante entidade na área da pesquisa em administração. Ela é responsável por talvez o mais importante evento científico brasileiro, que é o ENAMPAD. Talvez muitos de vocês conheçam. É também uma boa oportunidade de publicação em eventos. Encontro Nacional, Encontro Nacional da AMPAD. Encontro da AMPAD, ENAMPAD. Então, a RAC, né, como ela é conhecida, ela é considerada Qualis A2. E se o aluno, professor, pesquisador decide publicar nessa revista, então ele clica no link das diretrizes de publicação e segue as orientações que lá se encontram, certo? Tem aqui, olha, o ISSN do online, o ISSN da versão impressa, e por aí vai. Tem todas as informações lá dentro, tá? Mas que tipo de artigo eles aceitam, né? Aí você tem que ler lá, ó, né, o foco e o escopo da revista. Como eu falei, cada revista tem o seu apetite, tem o seu foco, né? Aí você abre o link que fala do foco daquela revista e vê se o seu trabalho, se ele se enquadra naquele tipo de foco. Aqui nós temos a RAI, da GV, da EASP, né, Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Aqui, ó, Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV, a gente chama de GV, mas é FGV, né?
E então é a revista de administração de empresas também conhecidas como a RAI, né? Geralmente as revistas são conhecidas por uma sigla, por um nome reduzido. E lá vocês vão ver, ó, diretrizes para autores, tá? Então, interessado em publicar na RAI, clica no link das diretrizes para autores e analisa o apetite da revista, quais são as exigências, quais são os critérios de aceitação, né, como é que deve ser formatado o trabalho, tem todas as instruções lá, o link eu deixei aqui. Ó. Aqui são apenas alguns exemplos, né, de algumas revistas que foram citadas. Aqui a RAUSP, mesma coisa, ó, vocês podem ver aqui o Guide for Outdoors, né? Então, o guia para autores. A RAUSP, ela, ela foi inserida na base de dados Scopus e ela agora é toda ela em inglês, né? Então, se vocês forem olhar a publicação, ela vai ela vai estar toda ela em inglês, né? E essa é uma tendência muito grande, porque com isso você amplia as possibilidades de citação dos seus trabalhos em nível internacional, porque fica difícil para os autores internacionais lerem o conteúdo do seu trabalho, se o seu trabalho foi escrito em português, né? Embora haja ferramentas de tradução, é mais fácil para eles se o artigo já tiver escrito no inglês, né? Porque na área da administração, o inglês é muito utilizado, muito da base teórica que fundamenta a pesquisa em administração, ela é redigida em inglês, mesmo nos países de língua não inglesa. Então, está aqui o link da RAUSP, quer publicar numa revista A2, né? Se interessou pela RAUSP, vai lá no guia, se informa de todas as características, certo? E aí então submete o trabalho para a RAUSP. Vamos ver agora aqui no B1, é um quadriênio 2013, 2016, Administração Pública de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo, né? Deixa aparecer todos os ISSNs, né? E vamos olhar aqui, vamos fazer uma pesquisa, uma busca, com o mesmo título, Revista de Administração, só que agora no extrato B1, que é esse que a gente está interessado. Né? Aí vai aparecer um monte de revista aqui. Tem a Base, tem a RAI, tem a RAM, tanto online como impressa, e tem a Revista de Administração da Universidade Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Tá? Então, aqui vão aparecer diversas revistas que possuem no título a expressão revista de administração e que são do extrato B1. Tá? Trouxe aqui algumas telas deles, olhem. Né? Então, tem aqui uma outra revista, que é o Innovation and Management Review, que também é da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, lá da USP, do extrato B1. Olha, submeta o seu artigo. Né? Então, tem as instruções. Aqui, no caso, você pode escolher o idioma. Né? Se quer ler o site em inglês, em espanhol ou em português. Tá? O site está aqui, ó, o link está aqui. Tá? Então, você ah, querem em português, você clica aqui e vai aparecer aqui muita coisa em português, mas eu já já passei por essa experiência e vi que nem tudo é traduzido para português. Algumas coisas permanecem em inglês, como vocês podem ver aqui, ó. Né? Ainda temos algumas coisas que, mesmo você clicando no português, ainda vão aparecer em inglês. Ok?
Tem interesse nessa revista? Com essa classificação, clica no link para instruções de submissão e segue as orientações. Aqui a RAM, Revista de Administração Mackenzie, eu já mostrei. O link está aqui. Tá? Instruções aos autores, olhem, sempre tem. Aí eles vão exigir lá um cadastro, você vai se cadastrar, vai dar algumas informações, e depois é só seguir as instruções e submeter o seu artigo. Extrato B2, né? Então, fiz todos aqueles procedimentos, só que pesquisei no extrato B2. Aqui eu mudei, ó, a título de curiosidade, eu digitei a palavra micro. Aí apareceu aqui, ó, no extrato B2, tá? Com a palavra micro, tá? Na mesma área de avaliação, administração pública e de empresas, quadriênio 2003-2016, apareceu a revista da micro e pequena empresa, né, da FACCamp. Então, a revista da micro e pequena empresa, RMPE. Tá? Qualis B2, ainda é uma boa revista, né? Aí tem lá o link para autores, né? Eu já sou cadastrado, já publiquei lá com um aluno, colega de vocês, e aqui está o link, né? Então, você faz um cadastro, consegue um login e uma senha tal qual está aqui, né? Acessa, e aí segue os passos, segue as orientações, submete seu artigo e depois recebe o feedback, tá bom? Bom, essa era a nossa aula de hoje, nossa última aula, uma aula meio light, meio curta, mais curta que as demais, e serviu para que vocês, então, tivessem um contato com essas revistas científicas, as quais são uma alternativa para aqueles alunos que querem elaborar TCCs, né? Então, para que a gente não faça artigos genéricos, sem uma destinação, é importante conhecer os periódicos, navegar por eles, até dar uma olhada nos artigos que já foram publicados por lá, para ter uma ideia de como é que se faz um artigo, né? Especialmente um artigo para aquela revista que você tem interesse em publicar. Então você olha, você navega, né? Você baixa, eventualmente, aqueles artigos, e então você tem ali uma indicação de um padrão, daquele nível de exigência daquela revista. E aí você vai buscar, então, se enquadrar dentro daquele padrão para poder ser bem-sucedido no processo de submissão. Tá bom, gente? Então, era isso que nós tínhamos para hoje, não é? Um bom início de semana para todos vocês. Bom dia. Se cuidem e uma boa atividade. Aqueles que permanecerem em classe, se quiserem tirar alguma dúvida, conversar sobre algum assunto, eu ficarei aqui até que o último se ausente, tá bom? Um abraço, gente. Até mais. Obrigado. Até logo.